Tudo bom, alunos? Aqui é o professor John Paubel e nesse momento nós vamos dar continuidade ao estudo sobre eletricidade. Nesse momento nós vamos conhecer um pouco sobre os problemas e os cuidados com as instalações elétricas. Então, na primeira frase nós temos aí: não adianta ter um micro cuidadosamente montado e mantido se as instalações elétricas apresentam problemas. Então, não podemos montar um computador e na hora de ligar de qualquer jeito na tomada, né? É um erro muito grande ligar um microcomputador direto na tomada, principalmente usar o famoso Benjamin para ligar todos os componentes eletrônicos, os fios, né, que precisam ser alimentados por energia elétrica na mesma tomada ou no mesmo Benjamin, onde tem possibilidade de ter uma supercarga. Então tá lá. A rede elétrica é um dos maiores causadores de danos a microcomputadores, devido à passagem de descargas elétricas e oscilações de tensão, dentre outros problemas. Então está explicando aí que realmente temos que ter cuidado na hora de ligar o nosso computador. Não é certo ligar em Benjamin e colocar direto na tomada. Os microcomputadores e seus periféricos são equipamentos sensíveis, sujeitos a falhas, caso sejam conectados à rede elétrica da mesma forma que uma geladeira ou um aparelho de TV é ligado. Então não podemos ligar microcomputador direto na tomada. Os equipamentos de informática são projetados para operar sob condições seguras e estáveis de alimentação elétrica e, portanto, há certos cuidados a serem observados. Agora nós vamos ver os cuidados que precisam, né? Então, a rede elétrica pública, um equipamento elétrico ou eletrônico necessita de energia elétrica para funcionar. Essa energia pode ser fornecida ao equipamento de diversas maneiras, por exemplo, através de baterias ou da rede elétrica pública. Normalmente, a rede elétrica pública é utilizada para alimentação de microcomputadores, inclusive notebooks, para a carga de suas baterias. As tomadas de energia elétrica localizadas nas paredes das casas ou escritórios estão normalmente adaptadas a fornecer energia elétrica entre 110 a 220 volts em corrente alternada. Aí a sigla VCA, corrente alternada. O microcomputador, por sua vez, opera com valores de tensão de ordem de 3 a 12 volts de corrente contínua, VCC. Então, na última aula, a gente falou sobre corrente alternada e corrente contínua. Então, tem equipamentos que são construídos para receber energia elétrica da forma da corrente alternada. Já os computadores ou microcomputadores, né, principalmente também os celulares, eles já operam em corrente contínua. A sigla de corrente alternada, ou volts em corrente alternada, VCA. A sigla de corrente contínua, volts, VCC. Agora vamos ver a função da fonte de alimentação. Ela é o que? Reduzida a intensidade de energia elétrica proveniente das tomadas. Então, para que a energia que vem da tomada siga, né, e passa a ser convertida para atender um microcomputador, é onde ocorre a conversão de intensidade, né? Então o sinal ele muda. Por isso que todo computador tem uma caixinha, todo laptop, todo cabo, né, do laptop tem uma caixinha. O carregador do celular é tipo uma caixinha. Ali ocorre a transformação, convertendo o sinal de corrente contínua para alternada, vice-versa.
A geração de energia elétrica que chega até a casa ou escritório é gerada a quilômetros de distância, por linhas de alta e baixa tensão, passando por grandes chaves e transformadores. Pode estar 110 ou 220 disponível nas tomadas. Então tem casas que tem em cidades também que a disponibilidade de energia é 110, já em outras cidades a disponibilidade da energia é 220. Durante todo esse trajeto pode haver interferências eletromagnéticas causadas por raios, instabilidades na geração. Então a energia pode ter queda, pode aumentar, isso são variações. As variações de energia demandada pelos usuários. Cada tipo de interferência tem uma denominação técnica e um efeito no sinal da tomada, que vai para a fonte de alimentação do microcomputador. Pode ocasionar desde mau funcionamento da máquina ou até danos irreparáveis ao circuito. Então vamos conhecer os tipos de interferência. Sobretensão ocorre quando uma falha no sistema de fornecimento de energia nas centrais elétricas e nos transformadores próximos a nossas casas e escritórios. A tensão sofre uma elevação em sua amplitude, que pode ocorrer por alguns segundos, minutos ou até por tempo indefinido. Então isso ocorre sempre aqui na nossa região, que é a sobretensão. As fontes de alimentação são normalmente planejadas para garantir valores de tensão e saída, mesmo com variações de tensão de entrada de ordem de 10% do valor nominal ou normal. Se a sobretensão ultrapassar esta faixa, poderá queimar a fonte. E caso esta não tenha proteção, como fusíveis, contra a sobretensão, então muitos equipamentos existem dentro das fontes fusíveis, Os circuitos podem também ser queimados antes que a fonte deixe de funcionar. Então a fonte é muito segura para que a sobretensão que possa ocorrer, ela impede que queime o equipamento. Ela queima a fonte, mas não queima o equipamento. Isso em caso de sobretensão. Agora vamos outro termo que se chama subtensão. Ao contrário do citado anteriormente, é a diminuição da amplitude da tensão de rede por excesso de utilização da rede em um determinado horário do dia ou por falta do sistema público de fornecimento. Pode ocorrer em uma pequena fração de segundo, por alguns minutos ou até horas. Dificilmente pode causar danos à fonte ou circuitos, exceto quando se caracteriza por queda de tensão de amplitude maior. E aí nós temos aí os ruídos. Os ruídos tratam-se de pequenas variações na tensão da rede causada por acionamento ou desligamento de equipamentos elétricos como geladeiras, aparelhos de ar-condicionado, motores elétricos e lâmpadas. Não tem quando a gente está em casa, quer ligar o chuveiro, ao mesmo tempo liga a máquina e micro-ondas. Não tem aquela queda que dá na energia? Seria isso, os ruídos. Com a mesma amplitude, pode resultar num travamento ou erro de acesso à memória dos computadores. Já a queda da tensão pode ocorrer em função de uma fonte de sobrecarga na rede, queima de fusíveis ou de um poste com um transformador. A diferença da queda de tensão e subtensão é que a primeira ocasiona por longo período uma queda bastante acentuada na amplitude da tensão da rede. Dificilmente pode causar danos à fonte ou ao circuito, mas pode provocar funcionamento inadequado, exceto por eventuais desligamentos dos equipamentos. Pico de tensão é parecido com o transiente ou ruído, provocando alterações elevadas no valor normal da rede
em uma pequena fração de tempo. Pode causar danos à fonte ou componentes internos do computador, eventualmente inutilizando. Então, o pico de tensão também danifica os microcomputadores. Agora vamos ver como que a gente pode evitar esses problemas com a rede de eletricidade. Evitando problemas com a rede elétrica. Vamos aprender mais um pouco? O microcomputador é composto basicamente por placas de circuito impresso e unidades de leituras e gravação, além de outros periféricos. Todos são elementos sensíveis a variações de temperatura, umidade do ar e tensão de alimentação. Sendo assim, manter esses equipamentos em bom funcionamento exige determinados cuidados. O primeiro cuidado a ser observado é a instalação elétrica. Ao adquirir um microcomputador, todo usuário poderá observar que o plug que conecta a fonte do gabinete à tomada da rede elétrica possui 3 pinos, 2 polos e um terra. Então é diferente. Então não tem como ligar diretamente numa tomada porque já vem com essa modificação no cabo de alimentação. Tá aí, ó. Raramente nós temos uma tomada que tem esse formato igual do cabo que alimenta os equipamentos elétricos, principalmente os computadores. Então, o conector de 3 pinos, o termo terra, refere-se ao condutor de sinal de aterramento. Trata-se de um caminho elétrico ligado à terra, no real sentido da palavra, que evita que as cargas elétricas excedentes presentes na máquina possam danificá-los e até causar choque ao usuário ao tocar o gabinete. Então, o aterramento é muito importante. O gabinete jamais pode estar dando choque. Isso aí, se der choque, porque ele está com falta de aterramento. Os outros 2 pinos do plug são denominados fase e neutro. A alimentação elétrica da maioria dos equipamentos eletrônicos, como TV, rádio, geladeira, é feita através de 2 fios ligados a uma fonte de energia onde está presente um DDP. O que é o DDP? Diferença de potencial entre 2 pinos, por exemplo, 110 volts, e o que pode ser encarado para efeitos de ilustração da seguinte maneira. Então, a ilustração seria a tomada comum que nós temos em casa. Então, se eu observar a sua tomada comum, ela tem 2 pinos distantes, né, um do outro, que é diferente da tomada que liga um equipamento eletrônico, que são 2 barreamentos e um pino de aterramento. E agora vou mostrar um gráfico novamente, que foi da aula passada, de 2 tipos de corrente. E aí, qual seria cada um? O primeiro gráfico e o segundo gráfico. Quem lembra aí? Qual seria? Os tipos de corrente que existem em cada um. Então, o primeiro gráfico seria uma tensão contínua ou corrente contínua. E o segundo, a corrente alternada. O gráfico da direita vê-se como se comporta a tensão entre o neutro e a fase, oscilando de 0, voltando a 0. Isso ocorre no Brasil 60 vezes por segundo. Na esquerda é formado por tensão de saída de uma fonte de alimentação. Então ocorre que tem essa diferença. Então a primeira é uma tensão contínua, a segunda é uma tensão alternada. Da mesma forma, pode haver transferência de tensão alternada para circuitos internos ou equipamentos internos em situação extrema de operação de fonte, sobre tensão, principalmente em picos de tensão. E o que é um bom aterramento?
Então, um bom aterramento, isso deve ser feito durante a construção de imóveis, né? Então, a construção se faz necessário criar instalações de caixa de aterramento, que consiste em barras de cobre de 2 a 4 metros de comprimento, enterrada no solo, onde coloca-se uma mistura química para aumentar a condutividade elétrica e a barra de cobre na terra. Então, isso é necessário ser feito durante ou após a construção das residências, antes da instalação elétrica, o aterramento. Agora nós vamos estudar sobre problemas que podem ocorrer quando não se tem o filtro de linha, que evita as tensões, os picos de energias, a sobrecarga, a sobrecarga. Então, o filtro de linha é muito importante porque ele possui um fusível. Então, o filtro de linha é um equipamento doméstico como uma bandeira ou batedeira ou liquidificador elétrico. Então, são equipamentos domésticos com a bateria e o liquidificador elétrico. Ao serem utilizados, pode provocar interferência no sinal. Então, esses equipamentos são muito fortes. Então, ele pode oscilar o sinal de dentro da residência. Isso pode acontecer mesmo se o liquidificador e a bateria estiverem ligados em uma tomada diferente. E o filtro de linha é um aparelho que elimina dentro de certos limites. Então, ele consegue manter a estabilidade para o equipamento eletrônico. Então, por isso que o filtro de linha é utilizado em equipamentos eletrônicos, para que os ruídos, as tensões, sobretensões não interfiram na energia sendo fornecida para os equipamentos eletrônicos. Um exemplo está aí, as características dos ruídos. Esse aí é um fio de linha. São dois modelos que nós temos aí de fio de linha. É muito importante ter em nossas residências. Além dos filtros de linha, né, temos também estabilizadores eletrônicos de tensão, que é muito importante também ter em nossa residência para ligar os equipamentos eletrônicos, principalmente microcomputadores. E os famosos stock ou no breaks, que também mantém a energia sendo fornecida para os equipamentos quando ocorre uma queda por tempo indeterminado da eletricidade. E aí ele mantém a estabilização, né? Mantém a carga por um período. Por esse motivo, alunos, finalizo aqui um breve relato sobre os cuidados com a eletricidade e os equipamentos necessários que ajudam a manter esse cuidado com o uso de equipamentos em nossas residências, principalmente os microcomputadores. Obrigado.